Então, aqui, nós vamos dar início, então, a esse 11º encontro, né? Então, estamos aí realmente na reta final agora dessa terceira jornada do Pedagogo em Foco. Eu quero agradecer vocês pelas câmeras abertas, né? Essa mensagem sempre ela é colocada logo no início, porque conforme cursista, as câmeras estejam abertas para estar favorecendo até a leitura pelo BI, tá bom? Oi, Margarete, bom dia, tudo bem? A minha câmera que de vez em quando dá uma piscada aqui hoje, não sei o que houve, gente. Então, nós vamos dar início. O tema de hoje é o Conselho de Classe Final, o pedagogo, enquanto articulador do processo de ensino e aprendizagem. E hoje nós vamos falar mais especificamente do pré-conselho. Então, hoje e na semana que vem, serão 2 semanas que nós vamos estar falando um pouco mais hoje sobre o pré-conselho e na semana um pouco mais sobre o conselho de classe, tá bom? E o objetivo é identificar o papel do pedagogo frente às ações do pré-conselho, né? Oi, meninas, tudo bem? Oi, Janice, tudo jóia? Eu vi que entrou um e-mail diferente aqui, deixa eu ver quem que é. Que tá, acho que com o e-mail do colégio, do São Silvestre, quem será que é? Devia estar logado esse e-mail no computador. E aí... Oi, professora, bom dia a todos, desculpa. É você? É você, Olga? No e-mail da escola, vou trocar, professora, desculpa. Tá bom, que daí facilita o registro da tua frequência, tá, Olga? Tá bom, obrigada. Se não conseguir trocar, mantenha com esse para você conseguir participar, né? Mas assim, eu sempre faço essa orientação do e-mail, gente, porque fica o registro, tá? Então, a nossa agenda de hoje, os primeiros minutinhos de acolhimento, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como vocês já vêm realizando aí os pré-conselhos de vocês, um pouquinho da nossa experiência, então, né? Como é que vocês estão encaminhando os pré-conselhos, alguns conceitos importantes referentes a esse conteúdo, a atividade em ação, aquele tempo para socialização, e aí sim o fechamento da nossa reunião, né? Temos 1h40, então, para fazer essas atividades. Então, aqui o acolhimento e para o início de conversa. Então, assim, pedagogo, o conselho de classe constitui-se parte integrante do processo avaliativo, onde todos os sujeitos, de forma coletiva, se posicionam frente ao diagnóstico, analisam e discutem acerca dos dados, avanços, problemas e proposições para a tomada de decisões que contemplem encaminhamentos relacionados às metodologias, ações, estratégias que visem a aprendizagem, que levem em conta as necessidades e dificuldades dos estudantes, tá? Aqui, pessoal, então, esse nosso acolhimento é para ver, assim, como é que vocês entendem essas etapas do conselho de classe, tá? E aí, vocês vão escrever aqui no chat quais as etapas de organização do pré-conselho que vocês fazem, tá? E assim, então, quais são as etapas do conselho de classe para vocês, né? Quais são as principais etapas ali? Em seguida, já tem a colinha que está aqui do lado, tá? Depois desse momento de acolhimento, depois que vocês escreverem no chat, que nós fizermos esse acolhimento, nós temos ainda algumas colegas que precisam fazer a apresentação, né, Elisângela? E aí, depois disso, então, Elisângela, vai preparando aí, depois é a sua vez, tá bom? E daí, tem mais alguém que precisa apresentar hoje, gente? Eu, professora. E aí você também, né, Ivanete? Então, vocês duas. Eu vou dar uma dificuldade, Então, nós vamos... eu não estou acessando na internet aqui. Eu não sei como é que... Eu vou tentar baixar a minha apresentação pelo celular aqui, para poder fazer a apresentação, tá? Ó, Ivaneide, para a gente já ir combinando, enquanto isso o pessoal pode ir escrevendo ali no chat, tá? As etapas do conselho de classe. Ivaneide, se você quiser, eu posso apresentar os teus slides e você somente falar. Ótimo.
tá bom? Ótimo, para mim ajuda bastante. Também. Não é obrigatório apresentar, mas se vocês quiserem, pode, né? E daí, meninas, eu vou pedir para vocês cuidarem com o tempo, como a gente tem o conteúdo de hoje, então pode ser uma apresentação bem rapidinha mesmo, tá? De 3 a 4 minutos, assim, do que deu certo no trabalho de vocês, né? Os aspectos positivos para compartilhar com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos lá no chat. Escrevam ali, descreva no chat quais as etapas de organização do conselho de classe. Ok, a Ivaneide já respondeu. Considera importante no pré-conselho a escuta dos estudantes. Ok. Oi, Luzinete, bom dia. Tudo bom? Ok, a Ivanete já Bom dia. Tá difícil a conexão. Tá difícil a conexão aqui, tá, gente? Tá difícil? Certo. Estou tentando até o computador aqui, mas eu estou no celular. Mas eu vou tentando aqui, tá? Certo. A Ivoneide completou a resposta dela. Ela escreveu assim: sempre procuro realizar pré-conselho com todas as turmas. Bem legal, porque daí é esse momento de ouvir o que os estudantes trazem também, né, gente? Bem importante. Oi, Crisley, bom dia. A Janice escreveu: aqui realizamos pré-conselho, conselho e o pós-conselho. São as 3 etapas que a Janice trouxe. A Mariane escreveu a escuta dos professores também. Eu acho que ali a Mariane completou a resposta da Ivoneide, né? Daí a Elisângela, o pré-conselho, o conselho de classe e o pós-conselho. Bem importante essa questão do pós-conselho também, né? Faço o pré-conselho com os professores e os alunos e o pós também. Bem legal, Elisângela. Nós vamos falar mais sobre a questão do pós-conselho também, né? Mas é assim, quando a gente faz a implementação, né, das ações que foram definidas no conselho de classe. Então, ok, gente, vamos ver o que o slide traz aqui. Eu vi que nem todas escreveram ainda, né? Mas olha só, então. Aqui nesse desenho em seguida, que está aqui no slide, foi utilizado essas peças ali de encaixe da mecânica, né? As peças de motores ali que vão se conectando, se encaixando, né? E realmente, ó, a engrenagem maior é o conselho, e aí em seguida o pós-conselho e o pré-conselho, né? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então tá bom. Então essas são as engrenagens. E nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. A Cris também respondeu ali, ó, realizamos pré-conselho, conselho. Décimo ano é a Ana Carlos. E na sequência, as devolutivas para as famílias, certo? Muito bem. Então, pessoal, agora, né, após esse nosso momento de acolhimento, eu vou abrir um espaço para que 2 colegas façam a apresentação da implementação 1, que elas não conseguiram fazer na outra vez, na semana passada. Tudo bem? Então, Elisângela, pode ser você primeiro? Ou quer a Ivoneide? Quem é que está mais preparada? Pode ser. Pode? Então, tá. Você quer que eu projete ou você vai falando apenas? Não, eu vou falar só sobre o relato lá que eu fiz com o professor, né, que deu certo, só vou compartilhar com as meninas, aí não precisa projetar, que daí lá só tem os dados, tá bom? Tá bom. Okay. Posso falar, então, já? Pode falar. Eu vou até fechar o microfone para não atrapalhar você, não dar microfonia, tá bom? Então, eu fiz ali a minha implementação 1, né? Pesquisei todos os dados lá no BI, peguei os descritores de menores acertos, Prova Paraná, do primeira edição, segunda edição. E daí, depois disso, que eu fiz o trabalho de implementação, eu escolhi um dos professores, que foi o professor Márcio, de matemática, né? E imprimi para ele todos os descritores de menor acerto, para que ele pudesse trabalhar com os alunos, né? Na verdade, eu fiz com ele e depois nós passamos toda essa experiência que eu tive com ele com os outros professores. Então, o que a gente trabalhou ali, que eu até pus no meu relato, né?
nós pesquisamos a questão, assim, de foco no estudante, né? Então, assim, o que teve de falhas, né, na questão de escritores de menores acertos, língua portuguesa também teve, mas matemática teve mais, por isso que eu escolhi ele. Nós começamos a trabalhar as lacunas que existem nos estudantes, né? Não só a matéria, não só a questão dos slides do RCO, mas também o cotidiano dos estudantes, né? E ele começou a fazer um trabalho, mesmo sendo matemática, de forma mais prática, né? Usando ali o cotidiano, fazendo resoluções de problemas dentro do cotidiano dos alunos, porque é uma estratégia que a gente vê que agora, no final do ano, encaixa bastante a questão da prática, porque os alunos estão com bastante desinteresse, né? E nós percebemos que melhorou o interesse deles quando ele começou a colocar a matemática na prática, né? Para que venha aumentar os descritores, para que venha a aumentar um índice melhor, né, na prova Paraná também. E alguns alunos os que tinham dificuldade em língua portuguesa não tinham em matemática, e vice-versa, né? Isso já é de praxe, já de todos os alunos. Mas a gente começou a perceber como que a metodologia muda, né? Então, ele pegou todas as listas dos descritores de menor acerto e começou a trabalhar novamente até os assuntos que ele já tinha trabalhado antes dentro da sala de aula, né? Até mesmo, como ele disse, foi um preparatório para o Se Liga também, né? Que a próxima implementação que a gente vai ter vai ser essa parte, né? Porque ele trabalhou com os alunos aquilo que alguns alunos não sabiam, né? Ou seja, usou ali o papel do Se Liga, usou as estratégias, usou as táticas, né? O reforço, a recuperação, o aprofundamento, nesse momento da implementação que eu fiz, que eu escolhi ele como exemplo para poder fazer o meu trabalho, e deu super certo, que os alunos gostaram muito, né, dessas estratégias, de colocar a matemática ali na prática, eles aprenderam mais, né, e é uma forma de incentivar o professor a aumentar esses índices, né, e ele passou para os outros professores de matemática também, né, que nós temos também à tarde, ele vem de manhã, às vezes vem à tarde também, mas nós temos outros professores de matemática. Então, essas estratégias, assim, que dão interesse para o aluno, né? A metodologia ativa, que muitos professores ainda no tradicional, eles não conseguem trabalhar essa questão. Aí que entra a parte pedagógica, né? Nós passando essa experiência para eles, conversando, mas é um professor bem associável, né? Fez o trabalho direitinho, e foi através dele também que eu constituí, né, o meu relato e alguns índices ali que eu vi através do meu trabalho, que a gente pesquisou no BI, aonde a gente poderia melhorar, né? Então, como a professora pediu para a gente compartilhar a questão do trabalho, né, foi de grande valia. As implementações nos ajudam muito, na verdade, né, a aprender mais, a focar mais e ajudar nossos professores. É isso que eu queria compartilhar. Ótimo, muito bom, parabéns. Que legal, Elisângela, realmente, né, Elisângela, a gente tem que parar, olhar os índices, né, pensar os descritores, pensar uma ação, chamar os professores, né, é um trabalho bem minucioso, mas que realmente dá resultados, né? Ok, então. Agora a Ivoneide vai fazer a apresentação também, e ela diz que não precisa compartilhar. Tudo bem. A Juliana, já leio o seu post ali, Juliana, sobre os pré-conselhos, né? Ok, já a gente retoma. Então, agora, Ivoneide, você pode apresentar, eu vou fechar o microfone aqui para evitar qualquer probleminha, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia, colegas. Bom, professora, então eu vou começar minha fala destacando algumas questões que eu acho que são importantes e que, de alguma forma, contribuíram para o meu trabalho. Eu fiquei 2 anos afastada do Estado. Eu estava à disposição funcional do município. Então, quando eu retornei, muitas coisas mudaram, inclusive a minha escola é cívico-militar. Então, nós temos uma demanda de trabalho bem intensa, como todos os colegas sabem. Então, para mim, o BI foi bem difícil de acessar. Eu sofri, me bati muito, passei finais de semana
tentando entender o BI para poder trabalhar e para poder realizar as atividades, né? Então, algumas questões eu não consegui responder na implementação, porque eu não conseguia localizar, né? Não conseguia encontrar. Mas o trabalho a gente faz, né, com os professores na hora de atividade, então a gente fez levantamento a partir dos dados que o diretor foi me passando, né? Eu fui trabalhando com os professores na hora de atividade, a gente fez o levantamento dos alunos com dificuldades, né? Em relação à prova Paraná, nós pegamos os escritores, a gente analisou os escritores que tiveram mais dificuldade. Então, no momento de Neide, atividade... fala um pouquinho mais alto, se você conseguir, ou mais pertinho do microfone. Todos nós conseguimos ouvir um pouquinho melhor. Eu acho que a minha internet, professora, aqui tá. Agora ficou melhor, ó. Pode falar um pouquinho mais perto. Isso. Certo, mas está dando para acompanhar, pode continuar. Então, nós fizemos um acompanhamento dos professores na hora de atividade, né? Com análise dos dados, como nós temos no ano de manhã só, então a gente conseguiu fazer esse trabalho bem próximo, né? Nós conseguimos mapear cada uma das dificuldades dos estudantes. E daí elaboramos estratégias de intensificação da aprendizagem. Nós não conseguimos com todas as disciplinas, mas com a maioria a gente conseguiu. Realizamos atividades diferenciadas, né, que os professores também sentiram a necessidade, porque os alunos estavam faltando muito, então nós começamos a propor algumas atividades extras para atrair realmente o aluno para a escola, né, e para poder intensificar o processo de aprendizagem. Então, eu acredito que nós temos uma caminhada muito longa ainda também. Eu deixei a desejar em alguns momentos, a abertura de uma cidade de contribuições é demais, né? Uma vez que a gente faz primeiro, que nem hoje, que teve o evento aqui na escola da Semana da Consciência, estou com o Se Liga para terminar de preencher. Teve briga na escola ontem, estou com a patrulha aqui me esperando para conversar, então a gente sabe que isso acaba sendo um diferencial no trabalho da gente, então nós estamos aqui para isso, né? Acho que é basicamente isso, professor. Ok, Ivaneide, que legal, parabéns. Ali, ó, palminhas também, que bom, missão cumprida, né? A Ivoneide, você não falou, né, Ivoneide? Mas assim, enquanto você fala, eu vou acompanhando a sua atividade, sua implementação, né? Eu abro ali para ir dando uma passada de olhos, né? E aí eu achei muito interessante que teve um festival de pipas ali no Setembro Amarelo, né? Você colocou várias fotos ali, uma exposição de geografia, de história, ficou muito bonito, bem rico ficou o seu trabalho, bem legal. Isso, essas atividades que eu comentei por cima, né, que a gente tentou fazer atividades diferenciadas justamente para atrair, né, para que os estudantes se sentissem motivados para participar e, além da questão do festival, os professores trabalharam os conteúdos e os conceitos, né? Sim, uhum. Ok, muito bem, Ivoneide, obrigada. Então, realmente, hoje nós tínhamos a Ivoneide e a Elisângela para apresentar, né? Eu vou perguntar mais uma vez, desse grupo que está aqui, todas vocês apresentaram as implementações, as demais? Vai que escapou alguém aqui, né, que eu não tenha acompanhado, mas eu acredito que todas eu fui registrando que fizeram, sim, as apresentações. Mas caso tenha alguém que não, né, me abre o microfone aí, vamos lá. Então, tá bom. Então, gente, já que nós paramos agora para ouvir as implementações das colegas, né, e já que o nosso grupo agora, né, está praticamente completo, tem algumas informações que eu quero passar para vocês, tá bom? Que se refere à organização para os nossos próximos 2 encontros, que nós temos só 2 encontros de agora em diante, tá? E aí, é assim, olha só, até a semana que vem, até sexta-feira dessa semana, vocês precisam entregar a implementação 2, tá? Então, até essa sexta-feira próxima, vocês precisam entregar a implementação 2.
Eu até mandei, como nós não tivemos aula na semana passada, né? Descansamos um pouquinho, foi o feriado nacional. Então, como a gente não teve a aula, eu até mandei uma mensagem lá no grupo do Whats, né? Falando sobre isso, falando sobre as notas da implementação 1, que elas ainda não estão disponíveis para vocês, porque faltavam pessoas para apresentar. Como teve esse atraso aí em algumas apresentações, em algumas entregas, né? Então, é em razão disso que as notas não foram liberadas ainda, né? Aí no recadinho eu havia pedido para vocês conferirem também se estão todos lançados os certificados de vocês da jornada 1 e da jornada 2 agora de 2023, né? E aí, gente, o que eu quero conversar com vocês agora é sobre essa apresentação aqui, esse cronograma de apresentações para a próxima jornada, para a próxima da implementação 2. Porque assim, gente, a apresentação das implementações, ela entrou nessa jornada como um critério avaliativo dentro da nossa rubrica. Então, vocês precisarão também estar fazendo a apresentação e tem uma nota, né? Caso não apresente, fica sem essa nota. Fica a nota pelo trabalho, mas não tem a nota da apresentação, tá? E aí, nós vamos ter conteúdos ainda para a semana que vem e para a semana do dia 6 de dezembro, tá? Daí, gente, até o dia 11 de dezembro ali, que é a primeira segunda-feira lá da próxima semana, daqui 3 semanas, eu preciso já estar com tudo isso registrado, né? Todas essas notas de vocês, tudo tem que estar já no RCO. Então, vocês podem se inscrever para apresentar na semana que vem, dia 29, tá? Eu vi que a Dani já começou, Dani, muito bem. Daniele, daí você já escreve do lado do seu nome se você quer apresentar dia 29 de novembro ou no dia 6 de dezembro, tá bom? Então, isso que eu vou pedir para vocês fazerem. A metade do grupo apresenta já na semana que vem, dia 29, e a outra metade no dia 6. Oi, Mariane, pois não? Lídia, eu estou com uma dúvida a respeito da implementação, né? Ela é sobre o Se Liga, mas eu estava olhando lá, tem a ver com a implementação do Se Liga, e nós não começamos ainda a trabalhar, a implementar o Se Liga na escola. Aí pede fotos e tudo. Eu iniciei o registro e tudo, mas aí eu estou nessa parte, eu não sei como que eu devo proceder, de que forma. Coloca a organização que vocês vão fazer, então, Mariane. Por exemplo, se você se reuniu, então, ali com um professor, né? Essa parte seria do planejamento, né? Do planejamento, só que daí tem a parte, a segunda parte lá, não lembro qual que é, mas que fala de como que ele ocorreu, né? Onde eu preciso registrar isso. Uhum. Tem algumas escolas que anteciparam, já estão implementando, né? E no caso de vocês, então, coloca as imagens que você tiver. E o que faltar, você coloca, né? Até o dia que vai ser na próxima sexta-feira agora, né? Até dia 26, sim, né? Só que nós precisamos entregar essa sexta, né? Exatamente. E aqui a organização é de iniciarmos o Se Liga a partir do dia 27. Só que dia 28 é feriado e 29 e 30 vai ter a prova Paraná Mais. Então, nós só vamos iniciar a partir do dia 2. Uhum. Aí eu estou com essa Nossa, também. Tá. Então, Margarete. Oi. A Margarete e a Daniele pediram também, né? Eu também, Margarete? a mesma situação da Mariane, a mesma coisa. Como que a gente vai fazer o relatório final se a gente ainda não implementou? Inclusive, a parte de organização, eu já fiz ali na implementação. Mas a última parte, que é a parte do resultado, no caso, né? Como que a gente vai fazer sem ter feito? Porque nós só vamos começar dia 28 também.
Uhum. E eu fiquei, eu fiquei também na mesma dúvida da Mariane. Uhum. Então, nesse caso, meninas, vocês vão colocar a previsão de vocês de trabalhar as ações. E aí não vão colocar as fotos da ação realizada, vão colocar a organização. E aí fazer essa observação, tá? Porque realmente a entrega não vai dar para atrasar dessa vez, gente. Essa segunda, porque o que acontece? Antes de fechar o ano letivo, tem que gerar toda essa questão da certificação, né? Então, realmente não vai dar para atrasar, sabe? Dessa vez, né? Então, nesse caso, quem ainda tem ações para implementar, daí vão fazer dessa forma, vão colocar, olha, ainda não temos registro da implementação realizada por conta dessa situação, tá? Quem mais que tinha levantado a mão ali? Não, é sobre isso que eu iria falar para as meninas. O Se Liga, ele é com a data para todos, né? Do dia 27, que é para começar, mas eu, pelo menos, eu segui a minha implementação já antes, né? Porque já era um processo que a escola já vinha trabalhando em cima sobre isso, de acordo com as webs que a gente viu e tudo mais. Então, é claro que o resultado final não vai aparecer, mas tem essa evolução do trabalho. Eu, particularmente, fiz desta forma, né? O resultado final a gente só vai ter ali a partir do dia 10, dia 15 de dezembro. Mas eu coloquei como que foi esse processo para chegar lá no Se Liga. A minha implementação foi focada nisso, como que nós nos organizamos nesse processo para chegar no resultado obtido. Daí, é claro, o que eu fiz? Eu fiz atendimento com o professor de hora-atividade já, seguimos o pré-conselhos, né? Fizemos encontros com os docentes, isso já lá no começo, a gente já vinha deixando essas situações amarradas, e foi através dessas que eu coloquei ali como foto e tudo mais. O desenvolvimento do Se Liga, como que ele aconteceu. E eu prefiro fazer no dia ali, professora, porque no próximo encontro eu não estarei presente, tá? Que eu marquei umas consultas médicas e daí eu não vou conseguir. Certo, Juliane. Daí você já colocou seu nome do ladinho, né? Ok. Muito obrigada. Pois não, Juliana? Então, prof, o meu caso é igual ao da Daniele. Eu não fiz a evolução final, mas a gente já tem uma ideia, porque a gente já fez essa organização, né? E as experiências dos anos anteriores. Então, a gente já sabe como que vai funcionar, né? E o resultado final, daí, no caso, é a aprovação ou o avanço do aluno ou não. Então, a gente já tem uma ideia do que é esse final. Então, essa organização que a gente fez antecipadamente é justamente isso, né? O que vai ser preparado nesse tempo, né, de evolução, e a minha implementação é nesse caso também, tá? Então, a minha já está finalizada, só faltam algumas coisinhas para eu terminar. Então, na semana que vem, eu já posso apresentá-la. Certo, Juliana. Okay? Obrigada, então. Eu vi que você já colocou ali. Pessoal, então, o que vai faltar ali das fotos, né? Vai ser essa questão do terceiro momento, das ações ali, né? Do resultado das ações. Pode falar, Mariane? Tá, então eu vou seguir as meninas, proceder da forma que elas fizeram. Outra questão, Lídia, a primeira nota da primeira implementação você ainda não postou, né? Foi o que eu disse, Mariane, assim, não foi postada essa nota ainda, porque eu preciso fechar as apresentações de vocês, tá? Ah, entendi. Que eu tive que sair um pouquinho, me ausentei. Não, então, não tem problema. Tá, não, era só essa dúvida mesmo. Às vezes eu achei que era algum problema com a minha implementação. Não. Ok, tá certinho. Obrigada, Lídia, obrigada. Mas assim, aí é isso que eu estou reforçando, tá, gente? Que é assim, para essa segunda implementação, deem uma pegada bem firme essa semana. Se tiver dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp, né? Ou mandar mensagenzinha, até pode ser no WhatsApp, acho que é até mais rápido, realmente, né? E aí,
para tirar alguma dúvida, o que vocês tiverem de dificuldade, para evitar os atrasos, tá bom? Porque se uma atrasa, gente, daí eu preciso lançar as notas todas em bloquinho, daí acaba atrasando da turma toda. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de todas vocês, né? Então, se faltar algum dado, alguma foto ali daquele terceiro momento, faz a observação na previsão a partir do dia 27, taratatá, né? E coloca as fotos que vocês tiverem dos encaminhamentos que já fizeram até agora, tá bom? Ok. A Aline, pois não, Aline? Lídia, a turma ainda não está aparecendo no Class para mim. Você consegue ver isso? Não está, Aline? Não. Eu verifico depois, então, para você, tá? Que já era para estar. Eu verifico. Eu entrei pelo link do WhatsApp que você me mandou hoje. Pelo Class não consegui entrar. Ah, tá, mas assim, você já está no RCO, já está tudo certinho, tá? Mas eu vou verificar, então, a questão do Class, tá bom? E aí eu adiciono você. Certo, então, gente, eu vi que algumas pessoas já escreveram aqui do ladinho o dia que quer apresentar. Deixa eu ver se vocês conseguiram incluir no documento ou não, gente. A Olga, dia 6. Tem alguém que tem um pouquinho de habilidade que conseguiria ir digitando as meninas que colocaram aqui no chat para ajudar, gente? Quem não escreveu o nome aqui no documento, fazendo um favor? Quem que poderia me ajudar um pouquinho? Ser ajudante do dia. Que daí vai colocando esse nomezinho que está aqui no chat, vai colocando no documento, senão a gente para fazer esses registros. Que o ideal era que cada uma de vocês já fosse ali, não apaga o nome do colega, né? Mas vai colocando o nome de vocês ali, tá, gente? E aí, depois de hoje, eu vou fazer, então, uma listinha. Quem ficou no dia 29, quem ficou no dia 6, para nós organizarmos, tá? Essas apresentações para a semana que vem e para a próxima, elas são apresentações que nós vamos ter que cuidar com o tempo, então não se preocupem em fazer uma grande, né? Ai, Crisley, que bom, muito obrigada. Vai copiando ali, Crisley, fazendo o favor, e incluindo no documento, e aí depois a gente organiza. Tá bom, daí a Elis coloca no dia 6 e a Crisley vai estar. Quem colocou no chat agora, a Crisley vai estar incluindo ali no nosso cronograma, tá? E o cronograma eu vou deixar disponível lá no Class, né? E também vou deixar disponível no grupo do WhatsApp para vocês irem acompanhando, tá bom? Então, certo, gente. Alguma dúvida, pessoal, a respeito disso? Sobre a implementação 2? Sobre até aqui alguma questão? Tranquilos? Não? Então ok. Então vamos para frente. Ok. Quem está escrevendo aqui no chat as datas, então a Crisley está com essa incumbência aí, Crisley, obrigada, de estar compartilhando, né? De estar trazendo as informações de vocês ali para o nosso cronograma, tá bom? Ok, então nós vamos para a gente conseguir dar conta das atividades. Então, eu vou parar a projeção aqui do ladinho, tá? E vou voltar à projeção da nossa atividade de hoje. Então, vamos de novo para frente. Continuando a pensar sobre o pré-conselho, né? Sobre o conselho de classe. Certo. Então, finalizamos aqui. Teve uma contribuição no chat referente ao conselho de classe, que eu acabei não lendo. Aqui, foi da Juliana. Na hora da atividade, é feito o pré-conselho para analisarmos os avanços e os possíveis casos de aprovação, reprovação, infrequência, né? Então, como é importante esse momento do pré-conselho, vocês já estão fazendo, né? Aqui, pessoal, então, para pensar um pouquinho a nossa experiência. O pré-conselho é o momento de levantamento de dados do processo de ensino e aprendizagem, disponibilização aos conselheiros, professores, para análise comparativa do desempenho dos estudantes, das observações, dos encaminhamentos didático-metodológicos realizados e outros, de forma a dar agilidade ao conselho de classe, é um espaço de diagnóstico, né? E aí, aqui,
considera-se, né, pedagogo, considera-se o pré-conselho o momento mais importante deste processo avaliativo, principalmente quando tratamos do conselho de classe final. Desta forma, o momento do pré-conselho deve envolver todos os atores escolares, professores, estudantes, equipe gestora e até mesmo as famílias. De que forma você organiza o pré-conselho em sua realidade escolar como preparação para a realização do conselho de classe final? Então, pessoal, aqui, quem gostaria de falar um pouquinho sobre a experiência, como é que vocês estão organizando o pré-conselho de vocês? Oi, Daniele, gostaria de contribuir com a gente? Como é que vocês fazem? Então, que bom, tá. Daniele, por favor. Lá nas escolas que eu estou, nós fizemos da seguinte forma. Quando os professores já lançaram a primeira parcial ali do terceiro trimestre, a gente foi no BI. O BI, ele aparece todas as notas e já quanto o aluno tem, né? Então, a gente montou umas planilhas de acordo com as turmas. Daí, nós ticamos aqueles alunos que eles apresentavam um risco aí de já ir direto para o Se Liga, né? E depois disponibilizamos essa mesma planilha para o professor. Ou seja, o professor tem acesso panorâmico ali de como que aquele aluno está com todos os componentes curriculares. Depois desse processo, a gente sentou com cada professor, fizemos já o pré-conselho, né? E nesse pré-conselho a gente também reafirmou ali, não, então o fulano tal, né, corre esse risco, sim. Aí o próximo passo foi, a gente convocou os responsáveis desses alunos, fizemos uma ata, deixando tudo bem amarrado ali as situações, de como que está o aluno, que para os pais não foi segredo, né? Porque eles também foram, durante o ano, a gente já vinha fazendo esse trabalho com eles, fizemos essa ata, e eu chamei os alunos daí no individual, gente, que fique claro, eram os alunos, tipo assim, que estão a periga, não é a sala, a turma inteira, né? Então, em média, eu consegui sentar com, em média, de 4 a 6 alunos, 7 alunos ali das 4 turmas que eu atendo. E daí eu fiz também chamei o aluno no individual, expliquei a real situação dele, que ele precisa, né, aquele diálogo, dar essa virada de chave, que ainda há tempo e tudo mais. E foi dessa forma. Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui para vocês como que eu disponibilizei as planilhas, que ficou bem legal, assim, dá para fazer uma leitura rapidamente, tanto a do BI, e quanto essa que a gente montou nas escolas, tanto do noturno quanto do diurno, a gente seguiu a mesma linha. Nós queremos sim, Daniele, eu acho que é legal. Quando tem uma experiência, né, que acrescenta, eu acredito que é bem importante. Pode mostrar, sim. Deixa eu pegar aqui que está no... E aí, gente, todo mundo acompanha, né? Quem está nesse processo de organização do seu pré-conselho, é legal esse compartilhamento de informações. E, nossa, ela ajuda bastante, sabe? Uhum. Deixa eu mostrar aqui agora. É nos 3 pontinhos, né? É nos 3 pontinhos. Deixa eu tirar essa aqui minha, para você conseguir colocar. Vai nos 3 pontinhos e coloca assim, compartilhar uma guia. Peraí, deixa eu achar. Uma guia do Google Chrome. Que aí você vai abrir só a que você quer. Aliás, desculpa, não é nos 3 pontinhos. É onde está aquele retângulo com a flecha indicando para cima. É verdade. Aqui. Uhum. Deixa eu achar como que está o nome aqui. Peraí. Se você tiver com ele aberto no seu computador, né? Eu acabei de abri-lo. Escolhe lá, compartilhar uma guia do Google Chrome, e aí você... Aqui, ó. Tá aparecendo? Tá chegando. Está assim, agora apareceu. Então, lá no Power BI, ele vai aparecer, né? Como vocês podem observar aqui, tem todos os componentes curriculares aqui em cima. E daí embaixo ele aparece, né, os 3 trimestres. Então, para facilitar na hora de eu fazer essa busca, eu peguei só a soma total do aluno e
fui jogando a soma total. Então, por exemplo, aqui, esse aluno, o Alessandro, como vocês podem perceber, ele é um aluno que está aprovado, está aprovado quase em todos os componentes. O que ele ainda não está aprovado seria educação física e história, mas lembrando que ainda faltava os 50 pontos, né, que o professor ainda está avaliando. E os casos mais drásticos, assim, daí a gente seguiu com essa linha de pensamento mesmo, de chamar a família, conversar com a família, conversar também com o estudante e deixando tudo registrado e depois também sentando com os professores, porque daí a gente teve o tempo de fazer também aquela planilha com o Se Liga, com os professores, a gente sentou e já era um atendimento mais ágil, mais rápido, porque eles já tiveram esse acesso, facilitou bastante. E eu gosto bastante do Power BI, cada dia eu tenho aprendido mais com ele ali. É uma ferramenta que eu abro todos os dias. E é isso, para mim, foi isso. Nossa, que legal, Dani. Muito obrigada. Obrigada mesmo e parabéns, né? É legal que dá um panorama total, né, de cada estudante, para você fazer essa orientação individual, para conversar com as famílias, para passar para os professores, né? Porque foi bem o que você falou, né? Os professores gostam de saber como é que está com os outros, né? Será que é só comigo, né? E aí ele dá aquela pegada mais firme. Que legal, Dani, obrigada. Eu vou voltar à minha apresentação, tá bom? Sim, perfeito. Certo. Ah, olha ali, ó, já tem um pedido de compartilhamento aqui, ó. A Lia pediu para socializar. É isso, né, gente? É um grupo de estudos, né? Então, quando a gente consegue compartilhar o que está dando certo conosco, né? Faz a diferença realmente, contribui, né, com a nossa prática. Então, vamos lá. O pré-conselho, então, e a mediação do pedagogo. Cabe ao pedagogo propor, neste momento, inúmeras reflexões ao grupo docente, com o objetivo de ultrapassar a fala somente em relação às notas alcançadas pelos estudantes, mas também realizar uma autoanálise de como foram suas práticas de trabalho, né? A condução das discussões, no momento do pré-conselho, devem ser pautadas e conduzidas com o objetivo de compreender quais foram as condições que levaram a hipóteses do provável resultado final, análise quantitativa. Não devemos trabalhar com o conceito de culpabilização, mas sim realizar uma plena discussão. Então, não é para procurar o culpado, né? É o professor que está errado, né? O professor que não fez a parte dele. Não, foi a pedagoga que não orientou o suficiente. Não, o aluno que não estudou nada até agora, né? Então, é analisar o todo, o que foi feito até agora, né? E pensar em qual ação que ainda dá tempo de se fazer. E os instrumentos de registro são importantes para garantir a lisura do processo e possibilitar uma análise pautada em evidências, com foco sempre para a aprendizagem dos estudantes. Aqui, gente, essa questão... ok, a Cris está colocando aqui, já a gente vai conferir, tá, Cris Leide? Só terminar essa leitura desse slide, e daí a gente dá uma revisada aqui. Essa questão, pessoal, dos instrumentos de registro, elas são muito importantes para nós, pedagogos, né? E assim, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu faço um atendimento, eu faço uma orientação de um professor, né? E eu falo, então tudo bem, então depois eu registro. Esse depois eu registro, ele vira em nunca, porque daí a gente chega, né? Já chega um telefone que toca, daí uma outra demanda que surge, uma mãe que liga, um aluno que quer sair mais cedo. E então, gente, assim, é algo que a gente precisa, né? Ter essa importância, dar essa atenção necessária aí, para estar fazendo esses registros, né? E olha só, garante a lisura do processo, né? Esse exemplo que a Daniele trouxe, ela trouxe ali toda com registro, né, Daniele? Você usou o BI, buscou as ferramentas,
né, nessa orientação dos alunos? Você falou que pegou os casos ali pontuais, porque realmente não é agora que você vai pegar todos, né, os casos mais graves, fez a orientação, fez o registro, né? Então, isso é muito importante. Pois não, Dani? Se você me permitir, que para mim foi uma coisa que ajudou muito no meu trabalho. A gente criou uma planilha não, uma ficha individual do aluno, eu vou compartilhar aqui com vocês, então, se você permitir, é claro, que isso facilitou muito, muito, muito a nossa vida do pedagógico. Então, todo o atendimento que a gente faz com o aluno, com a família, a gente saiu daquele papel. O aluno tem a pastinha. Não, a gente tem uma planilha ali que consta o nome de todos os alunos, o CGM dele, telefone, a gente vai alimentando essa planilha diariamente. Então, o aluno chegou lá na minha sala e falou assim, Dani, eu tô com dor de cabeça. Eu vou lá, aluno com dor de cabeça, e a ação que eu fiz com o aluno. A mãe veio, tá ali. Foi feito ata, tá ali a ata que foi feito, né? Daí... tudo. O aluno saiu, o aluno chegou. Então, assim, o atendimento se torna mais rápido. Ele deu um pouco de trabalho só na primeira vez que eu peguei para fazer, mas depois que você pega o jeito, gente, é vida. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês aqui para vocês verem essa... Deixa eu achar aqui. Do atendimento. Posso compartilhar, meninas? Você quer compartilhar a tela ou você que vai colocar no chat ali o link? Vou compartilhar a tela para vocês verem. Enquanto você compartilha, eu vou mostrar aqui a organização que a Crisley, Anjo, obrigada, Crisley. Olha como a Crisley organizou, que legal, que ela foi colocando lá no nosso cronograma. Confiram então, gente, aqui no chat, tá? Abram ali no chatzinho. Só um pouquinho, Dani, pode ir compartilhando ali já, tá? Pode ir já colocando a tua projeção. Olha só, no dia 29 de novembro, a Daniele, a Juliana, a Janice e a Aline. É isso, meninas? Ok? No dia 6 de dezembro, daí no dia 6 de dezembro, a Rosilaine, a Ivoneide, a Marinês, a Olga e a Crisley. E aí, tem alguém que está aqui na reunião que não escolheu o dia? A Crisley falou que sim, ó, que faltam 3 pessoas, né? Ok. Juliana, você estará ausente no qual dia, você disse? Eu não entendi muito bem. Foi, prof. Não, agora, no momento, eu preciso dar uma palavrinha com os professores, nós estamos no intervalo e eu já retorno. Ok. Tá? Certo. Eu achei que fosse referente à semana que vem. Tá ok. Não, só os instantes. Tá bom, então. Então, tem 3 pessoas que estão na reunião que ainda não colocaram os nomes, pelo que a Crisley observou. Então, se puderem incluir aqui, fazendo o favor, e aí o nosso cronograma fica pronto, tá bom? Dani, quer falar um pouquinho sobre a tua planilha de acompanhamento? Sim. Então, essa planilha, né? Como eu falei para vocês, a gente tira ali do ser, eu comecei montando no Word, no ser, e cada um organiza ela da forma que quiser. Então, por exemplo, essa minha aluna é uma aluna do 6º ano, ali eu tenho o CGM, tenho o nome, a data de nascimento dela e a descrição de tudo que a gente fez, inclusive com o pré-conselho com o professor, o que o professor falou dela. Quando fechou o primeiro trimestre, nós também fizemos ali um levantamento, eu fui colocando, né, os atendimentos com o pai, aqui já é um aluno que foi transferido, então... Tudo, se eu entreguei relatório, tudo, você vai, né, eu vou alimentando essa planilha conforme são os meus atendimentos. Daí, no final ali do trimestre, a gente faz um backup, né, e no final do ano eu disponibilizo, né, eu falo porque fui eu que criei a planilha ali, gente, mas aí a gente disponibiliza para o diretor ali que ele vai ter acesso forever. Porém, essa planilha ela não vai para os docentes. Por que ela não vai para os docentes?
Porque quando vem um relato também, às vezes, de um aluno, faz algum questionamento, a gente também inclui ali na planilha, sabe o que ele falou, o que aconteceu. Então, assim, é uma planilha de acesso somente da equipe gestora mesmo, né? Que tem acesso e pode ver as informações. E é muito bom, porque se acontecer um dia de eu não estar na escola por algum motivo, e minha diretora vai fazer o atendimento, ou uma colega pedagoga minha, não tem essa questão, não é minha turma, eu não sei do que se trata, é só abrir ali e ler, que ela vai saber o que aconteceu com o aluno, se teve algum um entreveiro ali dentro da sala de aula, se a mãe veio, como que a gente procedeu, se fez ato e tudo mais. Então, foi algo assim, para nós do pedagógico, foi algo muito, muito legal mesmo. Facilitou muito nossa vida. Ah, que legal, Dani. Nossa, legal mesmo. E assim, Daniele, você mostrando ali toda a relação, né? Do que. Aí a gente vê o quanto a gente trabalha, né? Muitas vezes a gente faz. E aí, por não registrar, eu falo assim, nossa, mas o que foi mesmo, gente? Eu corri o dia todo e não lembro o que eu fiz, né? Onde é que foi parar o meu tempo? Foi parar aqui, olha, em cada uma dessas ações que a gente está fazendo, né? Eu vou retomar minha apresentação, Dani, tudo bem? Mas obrigada, gente. Eu acho que é muito legal quando vocês trazem também, né? As práticas de vocês, a gente pode reduz um pouquinho aqui e vocês acrescentam, eu acho que enriquece realmente esse momento, né? Então, aqui, o pré-conselho e a intencionalidade pedagógica. A intencionalidade deste momento, como já tratamos, é o diagnóstico, saída... de professora pedagoga, hoje vem à tarde, ok? Sim, professora, desculpa, dei saidinha aqui, que ficamos sem a professora de matemática, que foi para o médico, e a pedagoga hoje trabalha à tarde, eu estou sozinha. Eita, Olga! Pedagogo faz falta, né, Olga? Tá vendo? Faz falta, meu Deus do céu! Sim, tá bom, Olga, querida. Então, olha lá, a intencionalidade pedagógica agora do pré-conselho, né? Para nós refletirmos um pouco. A intencionalidade deste momento, como já tratamos, é o diagnóstico de todo o processo, entendendo o processo como a aprendizagem dos estudantes e também as práticas de ensino desenvolvidas pelos professores. É importante termos um planejamento desta etapa de pré-conselho, organizando previamente os dados. Os dados são as evidências, né? Essas evidências são essas que vou usar o seu nome agora, né, Daniele? Essas evidências que a Daniele, por exemplo, levanta, né? E todas nós, cada uma tem uma organização, né? Mas são esses dados que a gente faz o levantamento, né? Então, os dados do aproveitamento escolar, a frequência, as notas, aproveitamento nas avaliações externas e já registradas ao longo do ano letivo, né? Então, nós trazemos nessa etapa do pré-conselho as proposições intencionadas e efetivadas ao longo do ano letivo. Então, as proposições o que foi proposto, então, para esse estudante, né? Por exemplo, a Daniele deve ter registrado lá, aluno no dia tal foi orientado a fazer o trabalho da disciplina tal, porque não entregou tal coisa, né? Então, foi uma proposição que foi feita, foi uma ação que teve, né? Foi uma orientação que aconteceu. A elaboração de uma rota de análise e discussões referente a todos os resultados por meio de questionamentos propositivos, pensando sempre em duas frentes, o ensino e a aprendizagem. Então, essa rota de análise, ela vai ter como objetivo sempre o ensino e a aprendizagem, né? Porque o que acontece, gente? Geralmente, quando a gente está próximo ali do ano letivo, do término, né, do conselho final, muitas vezes nós, principalmente, né, para alunos que têm, alunos muito faltosos, alunos que têm essa questão da indisciplina muito presente, né? Nós acabamos considerando muito a questão comportamental, né? E deixamos, muitas vezes, de lado a evolução do estudante nesse período. Então, quando fala em intencionalidade pedagógica, o objetivo é esse, é pensar o que o aluno sabia e o quanto ele conseguiu avançar até agora.
né? Essa, então, é uma intencionalidade que nós temos que ter sempre claro. E aí, considerar o percurso de escolarização dos estudantes nessa análise. E aqui, por percurso, nós podemos pensar situações de reprovação, por quantas escolas esse estudante já passou, né? Isso vai impactar no aprendizado dele, nessa rotina da escola que ele está estudando conosco esse ano, né? Como é que foi o período da pandemia? Ah, mas vamos continuar falando de pandemia? Sim, porque em 2020 tiveram alunos que, né, sequer buscavam atividades impressas, que as famílias não tinham nem condições de ir até a escola buscar uma atividade impressa, né? Em contrapartida, tinham alunos que acessavam as aulas pelo Meet, faziam todas as atividades, né? E nós temos esses dois perfis de alunos que provavelmente estão na mesma sala de aula, né? E muitas vezes o que acontece? A gente quer nivelar todos, né? Então, esse momento do pré-conselho, nós trazemos essas evidências para os professores, né? Nós consideramos esse percurso, tratamos disso também, né? É esse momento de análise. E aí, aqui, então, a organização do conselho de classe. Então, cabe à equipe pedagógica a organização, a articulação e acompanhamento de todo o processo do conselho de classe, bem como a mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Então, sempre vai ser essa, né? Essa é uma atribuição nossa, realmente, está organizando o conselho, está articulando, está pensando todo esse acompanhamento, né, dessas discussões, que vão estar favorecendo aí o desenvolvimento dessas práticas pedagógicas, certo? Quem hoje não ajudou a ler, quem está mais quietinho hoje? Margarete, consegue ler para nós, Margarete, ali, as discussões e as tomadas de decisões? Consegue? Como é que você está? Para ajudar um pouquinho aqui. Lígia, não está aparecendo a tela para mim? Por que será? Ah, não está aparecendo a projeção? Para mim, não sei para os outros. E para os demais, gente? Está? Ué, Aline? O que está aparecendo, Aline, para você? Sua foto. Só a minha foto? Só. Você está vendo a minha imagem o tempo todo? Sim. Ou só a fotinha minha do perfil? Você está sentada e atrás tem umas mãozinhas, parece? O que tem lá? Sei lá. Uhum. Mas assim, você vê eu me movimentando ou é a foto fixa? Fixa. Então, faz assim, Aline. Vai ali onde tem vai ali do ladinho, onde está escrito assim, onde tem aqueles 3 pontinhos, do lado de onde é desligar a chamada, e vai naquela opção que tem alterar layout. Aí no alterar layout, você vai optar por estar vendo os participantes e vendo a apresentação. Dá uma mexidinha ali, tá? Ali nos 3 pontinhos do lado da mãozinha. Porque para você, então, tá fixa a minha foto só do perfil. Então dá uma olhadinha ali. Tá bom? Daí vai me falando aqui pelo chat se você conseguiu ou não. A imagem está congelada e está congelada na foto. Pessoal, a Margarete consegue ler? Como é que está? Ou a Margarete, ou a Janice. Janice, consegue ler o quadro ali das discussões, tomadas de decisões? Se tiver no jeitinho. Consegue, Janice? Cadê? Quem que poderia ler, então? Que está mais quietinha hoje. Patrícia, consegue ler, Patrícia, então? A organização aqui do Conselho de Classe? Professora, eu estou aplicando umas provas aqui que faltam 4 professores e eu não consigo ler. Tá bom, então. Então eu vou lendo, tá? Depois eu chamo vocês de novo para ajudar. Oi, Crisley. Consegue ler? Quer que eu leia, professora? Posso ler? Quero sim, por favor. Organização do Conselho de Classe. Cabe à equipe pedagógica a organização, articulação
e acompanhamento de todo o processo do conselho de classe, bem como a mediação das discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios qualitativos, como os avanços obtidos pelos estudantes na aprendizagem, o trabalho realizado pelo professor para que o estudante avance na aprendizagem, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todas as disciplinas, o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as situações de inclusão e as questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes. Obrigada, Crisley. Obrigada. Então, aqui, né, gente, um pouquinho para pensar, né? Um pouquinho sobre... Oi, Aline, ok. Um pouquinho para a gente pensar a organização, então, do conselho, né? O que nós até falamos um pouquinho no slide. Então, estarmos analisando. Eu encosto aqui, eu desligo a câmera. Professora, então, assim, como eu trabalho numa escola especial, né, na modalidade especial, assim, quando a gente inicia os nossos pré-conselhos, conselhos de classe, é muito interessante que, primeiro momento, sempre é abordada a deficiência do nosso estudante. No caso, assim, a gente sabe que todos os nossos alunos têm aqui as limitações e a deficiência, isso é notório, né? Então, às vezes, a gente se prende muito com isso. Então, às vezes, a gente conversa, né, com os nossos professores e se atender, assim, a essas questões. A gente sabe que todos eles têm as limitações. Então, esquecemos um pouco de pensar já na habilidade, naquilo que eu trabalhei, nas questões pedagógicas. Então, o que evidencia muito é o comportamento. Então, sempre é focado no comportamento. Porque o aluno ele não para, porque ele é muito agitado, porque ele é muito agressivo. Mas o nosso público é esse. Né? Nosso público da nossa escola aqui, né, na Escola Estadual Luci Requião, nossos alunos são autistas, né, de suporte 3, então são quase todos, né, quase a maioria aqui tem esse comportamento da agressividade, não verbalizam. Então, é muito interessante quando a gente senta para fazer as discussões, até nos planos de atendimento, quando eles colocam, assim, que isso é algo, assim, que é a dificuldade. Na verdade, isso já faz parte do nosso aluno, né? Já é o perfil do nosso aluno. Então, a gente trabalha isso muito com os nossos professores. Então, às vezes, não focar muito com relação a essas questões comportamentais, senão a gente não evolui, né? Não conseguimos evoluir com o nosso aluno. Se a gente só pensar... Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Ele não faz, ele não quer registrar. Lógico que ele não quer registrar, pois faz parte da característica dele, eles não querer participar, não querer fazer o né? A minha internet é horrível. Não, mas deu para nós entendermos, deu um corte. Mas, assim, só para falar que não a nossa dinâmica, assim, que às vezes acontece isso também no regular. Primeiramente, o professor já foca no comportamento, né? E nisso que eles nem têm muitas vezes no aula, né? Mas as nossas limitações aqui... É outro olhar que a educação especial tem, né, Crisley? E muitas vezes o nosso, da educação regular, acaba também puxando, né? Se nós não fizermos essa mediação... que pena, agora a Crisley deu uma travadinha ali. Se nós não puxarmos, né, para pensar as questões pedagógicas, os nossos também ficam, né? Porque... Só na avaliação do comportamento. Que legal, Crisley, obrigada. Deu uma cortadinha teu microfone, mas deu para nós entendermos, assim, né, a tua perspectiva, bem legal, obrigada mesmo. Que legal. Então, aqui, né, retomando, a questão dos avanços que o estudante teve, o que o professor fez, né? Aqui sim, aqui olhando, né, a questão do professor, para que o estudante avance na aprendizagem, qual foi essa metodologia de trabalho, se ele pensou também em adequar essa metodologia, pensando no perfil de estudante que tinha, né? Um pouco disso, do desempenho do estudante em todas as disciplinas, porque acontecem situações, muitas vezes, que o estudante, ele vai muito bem, né? Vamos supor, um aluno do ensino médio, né? Com 14 disciplinas. Muitas vezes ele vai muito bem
em 13, em 12, e 2 estão lá embaixo, né? Por que será que isso acontece? Então, é diferente daquele aluno que, por exemplo, ele tem os resultados baixos em todas, né? E também, né, pensando daí os professores, com ele todos os alunos estão, não tem ninguém com nota acima, por exemplo, de 7, de 7,5, né? Qual é a avaliação que esse professor está utilizando, né? Será que está adequada, né, para esse perfil, para essa turma, né? E aí também o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as situações de inclusão, as questões estruturais, né? Então, tudo isso aqui, vamos ter que estar pensando. Aqui, temos... Oi, Olga, tudo bem? Só um minutinho. Olga. Tá bom, fique à vontade. Tá, só para fechar essa questão aqui. Aqui, né, a Crisley trouxe um exemplo para a gente, que a educação dela é educação especial, né? Mas nós, na educação regular, atualmente, em quase todas as salas, nós temos alunos também da educação especial, mas são, claro, né, questões que não se comparam a um aluno da escola especializada, de uma PAI, enfim, né? Mas são os casos de déficit de atenção, né? São os casos do TDAH, são alguns casos de autismo que podem estar, né? Então, tudo isso nós vamos ter que estar pensando também. E os critérios e instrumentos de avaliação, eles precisam estar adequados para os alunos, né? Oi, Olga, pois não? Pode Sim, falar. professora, voltando nesses critérios, né? 2 que eu acho ali, questão, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor e o desempenho do aluno em todas as disciplinas, porque até que agora, nos conselhos de classe, houve uma mudança muito grande, após estudo, mais estudo, muita formação para os professores, né? Eu me lembro que, quando estava no ensino médio, o conselho de classe era assim, chegava a ser, assim, muito sofrimento mesmo, né? Porque aí, lá era uma questão de votação, né? Você vota para ele ser aprovado? Não, assim, não, tal, era, se tivesse 20 professores, aí, aquela votação, né? Hoje isso aí mudou bastante, graças a Deus, houve uma mudança muito grande. Mas ainda assim persiste a questão da metodologia, porque às vezes o professor considera que o aluno não aprendeu determinada disciplina. Não, um fala assim, comigo ele vai bem. Não, comigo ele não faz nada, né? Então, é difícil isso aí, mas mudou muito. Mas a gente ainda vê que tem esse problema ainda que persiste. Olha, por que um determinado professor, ele tem um comportamento, ele vai bem nas disciplinas, por que o outro, ele lá na sala não faz nada, aquele aluno revoltado, notas baixas. Então, claro, eu acredito que teve muita mudança, mas ainda tem muita coisa ainda para, né? E porque a gente vê que, normalmente, se fala, como você estava falando, de comportamento. Né, a conversa que a gente tem, até na hora do intervalo, seja a hora que for, está reunido, é o comportamento do aluno, né? Então, muito mudou, mas tem muito que mudar ainda. Sim. Eu também acho, Olga, que a gente vem evoluindo a cada ano, né? Pensando mais nas questões da aprendizagem, né? E a gente tem, né, gente, é uma atribuição nossa. Da mesma forma que o conteúdo específico de cada disciplina é a atribuição do professor, né? A nossa atribuição é esse olhar o todo, né? É claro que a gente sabe, assim, que nessa questão, né, por exemplo, a Patrícia me falou que estava com falta de professores, que ela ia aplicar prova, né? Com certeza vai interferir, né? Nela conseguir organizar bem um pré-conselho, ela ter tempo para fazer bem o papel dela, né? Então, assim, como seria bom se a gente tivesse uma pessoa disponível que pudesse fazer esse atendimento dos alunos, que não tivessem tantas faltas, porque isso tudo repercute no nosso trabalho, né? Mas o nosso trabalho, uma das atribuições, sim, né? É pensar o conselho, é pensar o todo do estudante, é pensar o processo de ensino e aprendizagem, né? Obrigada a todas vocês pelas contribuições hoje, foram muito ricas, gente. Agora, nós vamos começar a pensar aqui a nossa atividade de hoje, o nosso Em Ação. O que é que vocês vão fazer? Eu já vou colocando até aqui no chat, tá? O link do documento, o Em Ação de hoje, certo? Esse Em Ação, o que vocês vão fazer?
vocês vão elencar os principais desafios encontrados em sua realidade escolar que serão pauta no momento da análise realizada no pré-conselho. Por exemplo, turma, componente curricular, retenção por frequência, retenção por nota, distorção idade-série, estudantes da educação especial, entre outras, né? Então, essa questão da distorção idade-séria, ela prejudica muito também, né? A sala de aula acaba impactando no movimento de sala de aula, né? Imagina, um menino de 14 anos estudando, 14, 15 anos, estudando com outros de 12, 13, né? Então, isso muitas vezes acaba impactando na turma e no estudante. Então, qual é o principal desafio que vocês passam? Vocês vão pensar daí colaborativamente 3 questionamentos propositivos que podem contribuir para a análise do processo de ensino-aprendizagem no momento do pré-conselho junto aos professores. Vocês vão pensar, então, em 3 questionamentos, tá? Gente, como são 10 e 12, porque nós demoramos um pouquinho mais, porque tivemos hoje a apresentação das implementações, né? A organização para as 2 semanas, nós vamos fazer o seguinte, ao invés de 3 questionamentos, coloquem apenas 2, tá? Cada um coloca 2 questionamentos ali, e aí, ao invés do tempo de 25 minutos, eu vou colocar 10 e 13, 10 e 23, 10 e 33, ainda dá tempo. Eu vou colocar um tempo de 15 minutos para nós fazermos essa atividade. Pode ser, gente? Nós vamos fazer de uma forma mais breve, mas assim, para que vocês sejam bem objetivas, vamos diminuir ali um pouquinho também, tá? Mas daí para a gente conseguir organizar. Então, assim, ó, na sala número 1 vai ficar a Crisley, a Ivoneide, a Margarete e a Patrícia, tá? Na sala número 2, a Aline, a Daniela, a Juliana e a Mariane. Na sala número 3, a Elisângela, a Janice, a Luzinete e a Olga. Ué, e na sala 4, só a Rosilaine? Daí não dá. Não dá, não, só a Rosilaine. Então, vamos remanejar uma aqui, ó. Porque às vezes ele separa as salas, mas daí ele não equilibra a quantidade de pessoas, sabe, em cada sala. Então vou colocar a Mariane aqui na sala 4 também. Vou tirar uma pessoa de cada grupo para conseguir ajudar um pouquinho mais e todas conseguirem fazer. Só um pouquinho, tá, gente? Quem já quiser ir abrindo o documento, já ir olhando aí no Em Ação nosso de hoje. Só um pouquinho que eu vou configurando as salas aqui. Ok, que daí fica uma quantidade mais equilibrada de pessoas em cada sala, tá bom? Então, nós vamos deixar um tempinho de 15 minutos. Para cada situação, vocês vão colocar, então, ao invés de 3 proposições, 2 proposições, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui na sala principal, tá? Então, vocês já vão receber os convites, as salas já estão ativas e já podem ir indo. Uhum. Ok, eu vou aguardar um pouquinho até todas vocês irem para as salas e aí em seguida eu dou uma passadinha nas salas. Oi, Marinês, está muito ruim hoje, Marinês?
Eu percebi, Marinês, que daí você acabou saindo e voltando, né? Aham, então tudo bem, Marinês. Você fica mais quietinha, então, lá no grupo, né? Para ir acompanhando o que o grupo for fazendo. Você recebeu o convite? Foi já para a tua sala? Não? Só um pouquinho, então. Então, Marinês, só um pouquinho que eu vou lá e vou trazer o link para você participar aqui, tá? Tem algumas pessoas que não Tá foram sim, prof, tá assim, ó, eu ligo o microfone e cai tudo, eu desligo, mas tá terrível a internet. Na Meu verdade, a Deus. escola toda tá assim, sabe? E não Aham, sei, eu já chamo, até assistir o RCO foi complicado de fazer. Então, estamos numa aham. luta. Mas eu estou tentando ouvir. Agora, eu perdi a tua fala dos grupos. Bem na hora que você Tá. começou a falar, não caiu, não Aham. tem. Então tá. Então vai entrando no documento. Você não deve estar com o documento também, né? Não, O em não ação tô de não. hoje. Então eu vou colocar aqui e aí você já vai dando uma lidinha nele, tá? Tá, eu já vou lendo e já Eu vou já vou fazendo. Qualquer colocando coisa, eu vou aqui tentar no. entrar. Se cair de novo, eu tento entrar de novo, tá? Não se Tá. preocupe aí que não estamos lidando. Eu vou colocar aqui no chat de novo o link do Em Ação para você ir conseguindo fazer, tá? Olga, você foi para a sala? Você recebeu o convite? Uhum. Tudo bem, Margarete? Você foi para a sala? Você ficou sozinha, Cris? Acho que Margarete, ela entrou, daí eu falei com ela, ela não me respondeu, daí saiu. Uhum. Acho que ela não quis ser minha coleguinha, professora. Ah, não, ela quer sim. Aí eu chamei, acenei, Ah, conversei, joguei um monte de coraçãozinho. uhum. Olha lá, Aqui ó. ela, ó, Margarete. Ô, Margarete, você está no mesmo grupo que a Cris. Não deu certo a de vocês, meninas? Deu, ela estava lá no grupo, mas aí eu falei com ela, ela não falou comigo, daí nisso ela saiu. Uhum. Porque assim, ó, na sua sala tá a Margarete, a Patrícia e você. Tá, só tá Ela, nós duas. Era só nós duas, né? ela está na sala agora. O convite permanece aí para você? Não entendi, prof. Você está com o convite ainda para participar da sala? Você consegue voltar para a Participar, sala? aham. Tá. Então vai, porque agora dá para eu ver que elas estão ativas na sala. Aparece para Tá. mim aqui do ladinho, tá?
Rosilane, tudo bem? Você não conseguiu entrar na sala temática, Rose? Oi, Janice, tudo bem? Tudo. Você não conseguiu entrar na sala temática, Janice? Ah, tá sim. Uhum. Oi, Rosilane, tudo bem? Nossa, ficou muito bom. Olá, voltando, meninas. Gente, mas quem que deu a liberdade? Foi rapidinho, né? Abriu os sorteios, pegar as coisas dele. Rosilane, você trabalha com a Alessandra? Sim, trabalho com ela. E daí ontem ela entrou aqui daí ela não estava conseguindo entrar no dela, entrou no meu, e ela só viu depois que já estava um tempo na aula que ela tinha entrado com o meu arroba escola, sabe?
Verdade. Nem percebeu, mas a gente trabalha junto aqui, sabe? Certo. E o computador fica conectado, né? Daí acaba entrando. Isso, acabou entrando. Quando ela entrou aqui, eu falei, usa o que o meu, né? Acabou entrando e ela só percebeu depois, sabe? Eu até brinquei com ela. Então, hoje, falei para ela, amanhã eu entro com o seu, né? Mas aí eu fiz a observação dela, daí deu certo. Ah, então tá bom. Estamos voltando todas. Gente, Aline, Patrícia, tudo bem. Gente, como nós estamos voltando, antes de começar a projeção, vamos fazer a nossa foto já? O que vocês acham? A gente volta com a câmera fechada, né? Mas daí se abrir, quando todas conseguem abrir, daí a gente já consegue fazer uma fotinha bem bonitinha aí. Quem puder, né, abrir a câmera, por favor. Daí a gente já faz um print aqui. Então, vou contar até 3. Cadê a Elisângela? Consegue, Elisângela, abrir? A Rosilane? Opa, tem mais gente chegando. A Margarete. Vamos lá, para fazer a nossa foto. Margarete, Elisângela e Rosilane. A gente vai fazer um print de tela, tá? Então, vou contar até 3. Olha para a câmera. X, né? Ah, tá bom, Elisângela. Uhum. Ok, muito bem, então. Deixa eu ver se ficamos bem lindas. Já vou colocar lá na nossa turma, porque às vezes eu deixo para colar, depois arrumar, recortar e a gente acaba deixando para depois, né? Então, olha, ficou bem boa. Vocês já vão poder conferir lá daqui a pouquinho. Já coloquei lá no WhatsApp. Ok? Então, pessoal. Ok. A Crisley voltou agora. E, Crisley, eu acho que você não saiu na foto. Nós vamos fazer mais uma, então. Deixa eu ver se você saiu ou não, Cris. Você saiu? Não? Acho que não, porque eu nem tinha visto que eu já tinha voltado e eu estava escrevendo. Ah, é? Ih, vamos fazer mais uma, gente. Mais uma aí, abre de novo. Vai lá, Marinês, consegue abrir de novo? Nós já estamos fazendo até foto aqui já, o negócio tá rápido hoje. Vamos lá, 1, 2, 3 já, olha a câmera. Isso, agora sim, agora completo, né? Deus me livre, deixa a gente de fora. Ok, gente. É assim, o tempo dessa reunião parece que demora, que tem tanto tempo, né? Que dá para fazer tudo. E quando a gente percebe, o tempo já foi. Então tá. Então agora, vocês conseguiram escolher uma relatora? Tá bom, Elisângela. E nem o áudio. Se vocês conseguiram uma relatora, gente, daí nós já vamos começar a compartilhar a apresentação. Como são 10h32, de uma forma assim, bem rapidinho, ali 1, 2 minutinhos de cada, só para dizer quais foram os componentes, um pouquinho ali do que vocês pensaram, tá? O grupo 1 já consegue apresentar? Eu já projetei aqui, está aparecendo para todos? Aline, deu certo, Aline? Você parou de ficar só vendo eu e vendo todas as suas colegas? Deu certo, voltou. Então tá bom, Aline, ninguém merece, né? Pode ir, então. Quem gostaria de começar? Vai ser você, Crisley? Podemos começar, então, ali. Acho que o grupo 1, né? Que somos nós. Isso. De uma forma bem breve, pode ser, não tem problema, tá? Então, a gente pensou assim, né? Eu tentei, conversamos ali, né? Então, primeiramente. Ah, tá travando. Alguém da turma gostaria de ajudá-la? Sim. Travou, né? Ok, então. Ah, que pena. Alguém da turma gostaria de ler? Quem estava na turma também do grupo? É a Margarete e a Patrícia. Querem ler, meninas, falar um pouquinho sobre o que vocês pensaram? Senão a gente vai para o grupo 2. Tá bom, Paty, você também está com problema, né? Com o seu equipamento?
Então, o grupo 2, a Aline, a Dani e a Juliana. Bora lá. Pode ir. Então, assim, a gente pensou em todos os componentes curriculares, propor sempre a eles essas aulas mais lúdicas e atrativas, porque pensando nisso, como o aluno, o protagonista do processo ensino-aprendizagem, evita indisciplina, desinteresse, as aulas vão ficar, os alunos gostam disso, né? Você consegue movimentar todas as salas, a sala, então a gente pensa ali em cultura maker, gamificação, né? E trazer para o professor também o que é isso, né? Porque às vezes a gente está falando assim, uma cultura maker ou uma sala invertida, e o professor não tem conhecimento do que é. Não adianta a gente só falar para o professor, mas não trazer as possíveis possibilidades do que ele pode trabalhar ali com o material do dia a dia, com uma folha sulfite que ele pode transformar com a sala, uma régua, né? Então, trazer isso são nomes, nomenclaturas que surgiram, mas que, na verdade, a gente usa a vida inteira tudo isso, né? Veio ali o Lemove trazendo tantas técnicas que são técnicas que nós usamos e usávamos desde sempre, só a nomenclatura. Então, a gente pensou nisso, que daí ali, né, pega quase todas aquelas situações ali, né? O problema de retenção de sala, os problemas que você encontra de indisciplina com a turma. Então, a gente acredita ali que se fizermos essas proposições com todos os componentes, nós teríamos menos defasagem em relação à aprendizagem e tudo mais. Muito bem, Daniele, muito obrigada. Parabéns para a Daniele e para o grupo, né, que trouxeram aí até essa questão das metodologias ativas de uma forma bem presente. A Janice, a Elisângela, a Olga e a Luzinete. Querem falar brevemente, meninas? Brevemente por conta do nosso horário, que faltam 4 minutinhos para encerrar. Alguém gostaria? A Janice fala? Janice, você fala? Ou a Olga? Bom, apesar que a gente colocou ali, né, já é feito mesmo acompanhamento na hora de atividade, o pedagogo vai fazendo aquele acompanhamento, direcionando, né, também aquele trabalho mais voltado para aquelas metodologias ativas, né, um trabalho diferenciado. Agora, eu estava falando, ainda comentando dentro do trabalho, o problema maior que a gente enfrenta é a infrequência de alunos, né, que não vêm para a escola, e tem feito tudo que pode. Então, se ele não tem uma boa frequência, com certeza vai repercutir isso aí na aprendizagem também, né? E aí é o momento que a escola vai ter, juntamente o pedagógico, o professor, fazer um trabalho que não causa, depois, no final, uma reprova grande. Apesar que a gente ainda vê famílias que acham que quando a escola tem reprova, é porque a escola é boa, né? que não pode aprovar todo mundo. Tem isso ainda na nossa região, né? E a escola que aprova todos, não é a escola boa que tem reprova. Olga, realmente, são esses mitos que ainda circulam, né, Olga? Circulam muito aqui na nossa região, fala aqui, que a escola que é boa é aquela que reprova. Então tá, Olga, obrigada pela apresentação, querida. Quem é a próxima agora, gente? É rapidinho, desculpa, né? Mas é que nós fizemos bastante coisinhas hoje. O próximo grupo, o grupo 4. Quem que ficou com o grupo? Querem falar um pouquinho? Que aí pensaram ali nos alunos da educação especial, alunos com laudo, né? Querem falar um pouquinho, meninas? Quem que ficou? Eu vou falar rapidinho. Eu tive que sair, então eu perdi um pouquinho da formação, e daí quando eu entrei lá no grupo, a Mariane me explicou mais ou menos o que a gente precisava fazer, então a gente não teve muito tempo. Tá. Mas a gente comentou também dessa questão dos alunos que faltam, né, das dificuldades, mas aí a gente acabou não conseguindo escrever, e nós falamos sobre os alunos que têm laudos, né, e os alunos com distorção de idade séria, que a importância, né, da gente fazer um trabalho com o professor para fazer a flexibilização e a adaptação curricular, né, porque eles
têm ritmos diferentes de aprendizagem, e a gente precisa ter esse olhar sobre eles, né? Certo. Que legal, obrigada. Muito bom, Evaneide. Isso mesmo, é bem importante, né? Os alunos da educação especial. Que legal, gente. Parabéns, então, para os 4 grupos, né, que conseguiram fazer a apresentação de vocês. Eu vou somente apresentar agora a nossa tela final aqui de encerramento, né, do nosso dia de estudos. Meninas, assim, falando, reforçando, né? Esse conteúdo que nós trabalhamos hoje, ele está disponível no Classroom, né? E aí eu também disponibilizo sempre os vídeos. Então, caso vocês queiram retomar alguma coisa, dar mais uma olhadinha, pensar sobre o material, né? Tem também um PDF sobre o conselho de classe, um artigo bem interessante, né? Que o DAP disponibilizou. Então, vocês também podem entrar lá e pesquisar, tá bom? Então, para concluir, né, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. E aqui uma frase do nosso querido Paulo Freire. Então, desejo a todas vocês uma boa semana, que sejam corajosas, né? A educação é um ato de amor, mas que vocês também, na vida pessoal de vocês, também amem, também a cada dia achem um pouquinho do domingo no dia de vocês, né? Que a gente não é só trabalho, a gente também precisa relaxar, precisa descansar, tá bom, gente? Então, um beijo a todas, um abraço, até a semana que vem. Bom, Cris, muito obrigada, Cris, mais uma vez, pelo grande auxílio que você nos deu, viu? A Cris e todas que contribuíram hoje. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Abraços. Responderam, contribua conosco. Eu vou colocar lá no Class também, tá? Ok, tchau, tchau. Tchau, Patrícia. Tchau, Margarete. Tchau, Luzinete. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou encerrar a gravação.